Bom, vamos chamar o nosso próximo convidado, então, que é o Cláudio Couto, cientista político, para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre esse cenário, começar aí conversando sobre o cenário nacional. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, como vai? Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, obrigado por nos receber. Ô Cláudio, a gente acompanhou aí esse caso bárbaro aí mais recente que aconteceu em Foz do Iguaçu, né, em que um homem acabou morto aí, o atirador aí segue em estado grave, né? Esse caso aí que está sendo investigado aí desse homem que invadiu uma festa ali que teria uma temática petista, a investigação ainda em curso, né? Não dá para afirmar exatamente as causas aí do que aconteceu, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse inclusive aí que o caso é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual, né? Nós tivemos outros casos também, só para a gente citar aqui, de um empresário em 2018 que foi agredido aí por maninho do PT, em que Lula aí agradeceu, elogiou em público. O fato é, de lá para cá, a violência tem aí cada vez se tornado aí mais notória no campo político, né? Influenciada aí pela intolerância eleitoral, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, Cláudio? E quais os papéis aí, principalmente dos candidatos, né? Nessa questão que inclui a violência, não só dos candidatos, acho que dá até para a gente ampliar tanto no papel da mídia também, da população no geral. Gostaria, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas eu acho que vale uma análise ampla aí sobre essa questão. Pois não. Olha, acho que primeiro o papel é o repúdio total, né, a atitudes dessa natureza, né, porque justamente o que define a democracia é que ela é uma forma pacífica de resolução de diferenças políticas, de divergências, de conflitos políticos. E quando a violência ela se torna o instrumento do jogo político, a gente não pode falar mais propriamente em democracia, ainda mais se isso se torna a forma dominante, né, de ação política, né? Não se ganha o poder no base do voto, mas se ganha o poder cortando a cabeça dos adversários, né? Que se convertem por isso mesmo não em adversários, mas em inimigos, né? E esse episódio do Paraná, acho que é um episódio de uma imensa gravidade, porque, veja, sequer foi uma situação acidental, né? Que houve ali, digamos, um estranhamento, e aí, no fim das contas, alguém acabou se machucando nesse estranhamento. Não foi isso. Ali houve uma ação deliberada, o indivíduo saiu, voltou para o lugar, né, já tinha feito ameaças, voltou para o lugar, procurou uma pessoa determinada e disparou nela vários tiros, né? Isso aí é alguma coisa muito diferente de uma briga circunstancial, no calor do momento ou por acidente. Ali não é acidente, né? Ali é realmente modo de ser da política. E eu creio que isso não é alguma coisa gratuita. Quando a gente adota uma retórica da violência e transforma a própria violência, inclusive do ponto de vista simbólico, no meio de se fazer política, né, na forma de se dar suas mensagens, é em boa medida inevitável que esse tipo de coisa aconteça, porque não se controla todo mundo, mas se controla a mensagem que se dá, né? E se a mensagem que se dá vai nessa direção, estimula esse tipo de comportamento. E aí, no caso, eu acho que é inescapável, é completamente impossível a gente não responsabilizar o presidente Bolsonaro por isso que aconteceu em Foz do Iguaçu. Porque o presidente Bolsonaro tem uma retórica da violência, ele se elege, inclusive, usando como símbolo de campanha a mão que simula um revólver, ele defende o tempo todo que as pessoas sejam armadas, que elas usem das armas, supostamente, para defender a sua liberdade contra alegados governos tirânicos, né? Ou seja, a violência armada como uma forma de fazer política, isso é estimulado diretamente pelo presidente, e ele trata os seus adversários não como adversários, mas como inimigos, né? Diz que eles são o mal, tem dito esses dias recentemente que o inimigo é um inimigo interno, né? Que é o mesmo tipo de categoria de análise que era usada pelos militares durante a ditadura militar, que havia um inimigo interno, né? Até usou dessa expressão quando falou ali da morte do premier, o ex-premier japonês, o Shinzo Abe. Então, na realidade, quando a gente tem um presidente que se comporta dessa maneira, estimula a violência e faz da violência até o seu modo de ser, é muito difícil que os seus seguidores acabem não dando consequência
a isso que ele faz. Então, eu creio que o presidente é diretamente responsável por esse tipo de atitude, assim como ele é também responsável pela sua incúria, pelo seu descuido com relação, por exemplo, à questão indígena, à região amazônica, pelo assassinato do Dom Phillips e também do Bruno Pereira na Amazônia. Aqueles garimpeiros, pescadores ilegais, traficantes de droga, inclusive, não estavam ali ocupando aquele espaço à toa, estavam ocupando porque o governo deixou de ocupar ao desmontar a fiscalização naquela área, ao deixar, inclusive, os funcionários da FUNAI ao Deus dará. E aí, claro, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Ô, Cláudio, mas a gente tem um compromisso jornalístico aqui, ainda não está claro que houve uma motivação política, parece que eles tinham aí um desentendimento antes. E em um outro ponto que eu queria falar também, você não acha que também, do outro lado, né, chamando o presidente de nazista, negacionista, tem um colunista da Folha de São Paulo que desejou a morte dele abertamente, você também não acha que do outro lado há uma contaminação de todo esse ambiente que é horrível, porque a democracia é uma forma inteligente de administrar o dissenso? Olha, eu acho que, na verdade, não há simetria entre os dois lados. O presidente Bolsonaro... não me surpreende que o chamem de nazista. Ele tem comportamento fascista, né? O presidente Bolsonaro se comporta como um fascista clássico, né? E aí, consequentemente, ao se comportar como um fascista, o nazismo é uma modalidade de fascismo. Aí não é tão estranho que isso aconteça. Do outro lado, a gente não tem nada que seja comparável a isso. Eu acho que essa posição que foi defendida numa coluna pelo Hélio Schwartzman, que você está se recordando agora, é lamentável. Acho que não se deve desejar a morte de ninguém. Mas é muito diferente de você, inclusive, preconizar, inclusive por meias palavras, né? Ele disse esses dias, o presidente Bolsonaro, que as pessoas sabem o que devem fazer. O que ele quer dizer com isso? Sabem o que devem fazer porque supostamente as eleições seriam fraudadas. Está, em alguma medida, insuflando os seus seguidores a ações violentas, porque se elas devem fazer alguma coisa, não é apenas um desejo subjetivo do presidente de que algo aconteça, mas é uma incitação aos seus seguidores para que façam algo. Eu acho que realmente não dá para a gente ter aí essa posição de que os dois lados são iguais. Seria como dizer que os judeus tinham culpa pelo extermínio que os nazistas lhes perpetraram. Não tinham, né? O nazismo não era comparável com o outro lado, não tem dois lados em todas as situações. Eu acho que no caso do presidente Bolsonaro, sinceramente, não dá para ter dois lados. O presidente Bolsonaro é uma figura autoritária com uma série de características fascistas, né? E aí, consequentemente, se comporta dessa forma e leva a esse tipo de comportamento. Então, eu acho que uma comparação aqui entre os dois lados, mesmo até em nome do jornalismo, seria imprópria, porque na realidade seria comparar coisas incomparáveis. Dá para a gente dizer que a polarização aí entre PT e PSDB aí que a gente via há alguns anos era diferente, o Cláudio? E também uma outra questão, até ouvi uma entrevista ontem falando do reforço aí no esquema de segurança dos pré-candidatos aí falaram também sobre esse reforço no esquema de segurança do ex-presidente Lula, que ele aí é tido pela Polícia Federal aí no nível mais alto aí de segurança, que é o nível 5. Enfim, eu queria essas duas, que você analisasse essas duas questões aí, essa polarização aí referente a partidos e essa preocupação que a gente tem agora dos pré-candidatos com essa questão à segurança. Nessa entrevista até se falava que o ex-presidente Lula não era muito afeito aí a essa questão de muita segurança ao seu redor, mas que agora até ele mesmo já entende que isso é realmente necessário. Enfim, gostaria de uma análise sua em referente a essa questão. Eu entendo que são dois tipos de polarização muito diferentes, né? Essa polarização que durou 20 anos, pelo menos, né? PT, PSDB entre 94 e 2014, e essa que passou a se desenhar a partir de 2018, em que o PT seguiu sendo aí um dos polos, porque teve até no segundo turno da eleição de 2018. Tudo indica que estará pelo menos no segundo turno também na eleição desse ano, mas no lugar do PSDB entrou o bolsonarismo. Acho que há uma diferença abissal entre essas duas coisas, porque aquela polarização era uma polarização entre dois campos no âmbito da democracia.
essa é uma polarização entre um campo claramente autoritário, que é o bolsonarismo, e um campo que não é autoritário, que é o petismo. Então eu entendo que essa é uma diferença fundamental. A polarização é inerente ao jogo democrático, a divergência. Democratas e republicanos, historicamente, nos Estados Unidos, socialistas e republicanos também, no caso da França, né? Enfim, a gente tem aí um monte de democracias já bastante consolidadas, social-democratas e democratas cristãos também na Alemanha. A gente pode fazer uma longa lista aqui, citei os casos aí de países mais importantes, mais conhecidos, porque são casos muito claros em que há uma polarização, mas de novo, sempre no campo da democracia. Quando um dos postulantes, um dos polos é extremista, né, aí tudo muda, porque ao ser extremista, ele se coloca contra a própria democracia, e aí é uma polarização assimétrica, e não uma polarização simétrica, seja ela entre esquerda e direita, centro-esquerda, centro-direita, ou mesmo variantes da direita, como a gente pode ter em certas situações. A Colômbia, por exemplo, passou vários anos tendo essa polarização. O Uruguai, anos atrás também, entre o Partido Nacional e o Partido Colorado, tinha o mesmo tipo de polarização à direita que ocorria ali, até o Frente Amplio ocupar um espaço na esquerda, e aí mudou o tipo de polarização, mas continuou sendo uma polarização dentro do campo da democracia. Então, eu acho que isso é o que distingue a polarização atual dessa anterior. E com relação à segurança, eu acho que realmente há motivos de sobra. Se a própria Polícia Federal, né, percebe que é necessário haver o nível máximo de proteção a um dos candidatos à presidência da República, eu presumo que a Polícia Federal tenha informações a esse respeito, né, que saiba qual é o risco que o candidato sofre e, consequentemente, se preocupe com a sua proteção, até porque é função, né, da Polícia Federal nas campanhas eleitorais proteger os candidatos à presidência da República, lhes dar segurança para que eles possam fazer a campanha de maneira segura, de maneira, inclusive, que a campanha não se baseie na violência, mas se baseie no confronto de programas, de ideias, mesmo de trajetórias pessoais. Tudo isso conta, evidentemente, na hora da eleição, de valores, né, de visões a respeito do mundo. Tudo isso está posto. Agora, nada disso equivale à violência. E daí, a preocupação da Polícia Federal é importante. A gente sabe que até o ex-presidente Lula aí tem usado um colete à prova de balas, né, nas suas aparições públicas, porque há realmente riscos, sobretudo com essa ação do presidente da República de armar os seus seguidores, de incentivar que eles se armem. A gente não sabe exatamente como essas pessoas vão se comportar. Se se comportarem como esse bolsonarista de Foz do Iguaçu, há problemas, e claro que candidatos de oposição ao presidente, ainda mais se for o candidato mais forte de oposição ao presidente, correm risco real de sofrer algum tipo de ataque. E quem sofreu o ataque foi o Jair Bolsonaro na última eleição, que tomou uma facada, né, Cláudio? Não dá para dizer que só um lado aí está atacando, né? Pelo menos na minha visão. Quem sofreu um ataque real, uma facada real, foi o presidente Bolsonaro. De fato, o presidente Bolsonaro sofreu. A questão é que a gente está tratando de uma pessoa com problemas mentais, né? A gente não está falando de alguém politicamente alinhado, pura e simplesmente, a um dos lados, mas um indivíduo que a própria, enfim, investigação, o laudo psiquiátrico que foi feito a respeito dele mostra. Não há nenhuma evidência de que esse indivíduo estivesse ali a serviço de uma ideologia política, mas a serviço das vozes que ele escutava na sua cabeça. Ele mesmo, inclusive, disse, né, que escutava vozes lhe mandando fazer aquilo. Então, eu acho que, embora lamentável, embora alguma coisa muito séria, e não à toa, à época todos os demais candidatos se solidarizaram com o então candidato Jair Bolsonaro quando ocorreu esse episódio. Eu acho que é um episódio de natureza muito diferente desse último, né? Não consta que esse cidadão lá em Foz do Iguaçu tivesse problemas mentais, era um extremista, né? Mas não necessariamente alguém que está incapacitado para o exercício da vida em sociedade por desequilíbrio mental, tanto que o cidadão lá, o Adélio Bispo, ele está até hoje internado no hospital psiquiátrico, né? Essa foi a solução que a própria justiça encontrou para ele. Então, acho que é uma situação distinta, embora entenda que o próprio presidente Bolsonaro, ao insuflar esse ambiente de violência, ele corre até o risco de, muitas vezes, essa violência se voltar contra ele próprio, né? Porque ele cria esse clima, ele cria esse ambiente, e ele pode incentivar em certas pessoas desequilibradas, como no caso do Adélio Bispo, motivação para isso. No caso lá de Foz do Iguaçu, o indivíduo estava comemorando seu aniversário com a família, é o que consta, o outro passou por ali, viu o que estava acontecendo e resolveu ir lá fazer provocações. Então, me parece que são cenas bem diferentes, essa do Bolsonaro de 2018 e essa que a gente presenciou agora. E, claro, né, os riscos que a Polícia Federal tem detectado até esse momento.
Tá certo, então, Cláudio, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. O Cláudio Couto, que é cientista político, debatendo um pouquinho aí do cenário nacional pré-eleitoral conturbado aí que a gente vive. Cláudio, muito obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde a todos e a todas.